Olá, sou Marta Busteni, psicopedagoga, especialista em educação especial. Nós vamos continuar nosso terceiro encontro sobre adaptações de atividades pedagógicas. Hoje a gente vai falar um pouco da aparência da atividade, né? Da organização da atividade no papel. Bom, vamos lá. Então, aqui nossos textos em base, né, dos nossos encontros, que fala sobre adaptações. Então, as adaptações são as modificações organizativas, nos objetivos e conteúdos, na metodologia e na organização do tempo e na filosofia de estratégias de avaliação. Então, vamos lá. Papel e tipo de letra. É, é comum ou frequente, né? Comum não, mas é frequente, de vez em quando a gente fazer umas impressões em folhas coloridas. Não é legal para o aluno com deficiência, né? Pode irritar, pode trazer um desconforto visual. Então, se ele tiver uma baixa visão, ele pode confundir, não ver direito. Os autistas, alguns têm, não gostam de algumas cores, podem irritar. A deficiência intelectual também pode se confundir, prestar mais atenção no fundo da atividade do que na própria atividade, né? Então, é legal que a folha seja folha branca, papel ofício, né? Branco comum, né? A4, ofício, o formato que for, mas que seja um fundo branco. Há uma polêmica muito grande quanto à letra, né? Alguns professores regulares falam, ele tem que escrever com letra cursiva. Bem, está quase chegando a um consenso que é bom que a gente trabalhe na educação especial com a letra bastão, né? Ou a caixa alta que se fala. Por quê? É uma letra mais linear e mais fácil de escrever. Então, tem algumas crianças que elas têm dificuldade na sua coordenação motora, né? Elas ainda não estão aptas com todo o seu desenvolvimento aí neurológico de coordenação. E a letra cursiva e a letra de script, ela precisa de muitas voltinhas, né? A letra cursiva, então, que ela é junta, né? Que as crianças chamam de mão dadas, né? Então, você tem que fazer todo o M, o A. Então, é uma articulação motora muito grande. Então, a gente adotou como adaptação para a educação especial a letra bastão. Marta, mas não vamos ensinar a letra cursiva? Sim, vamos ensinar a letra cursiva, sim. Vamos ensinar também, vamos apresentar também a script, né? Ou a, a letra minúscula, né? Da letra bastão. Então, não vamos trabalhar? Vamos sim, vamos trabalhar, vamos ensinar, mas vamos priorizar, às vezes, alguns critérios que a criança precisa se trabalhar mais do que a questão da letra. Porque qual é a nossa meta? É a autonomia da criança, do aluno com deficiência. Então, é importante que a gente ensine a ele a ler e escrever. Depois que ele estiver alfabetizado, depois que a gente tiver esse mecanismo pronto, então a gente vai trabalhando então a questão motora, né? Por quê? Porque a escrita é um processo de desenho, né? É um processo mecânico. A alfabetização não, mas a escrita é. Então a gente pode levar um tempo maior trabalhando com a escrita, a forma de escrita, do que com a alfabetização. A gente não pode perder muito tempo com a alfabetização, né? Muito tempo para a alfabetização. Então, a gente precisa, então, alfabetizar a criança. Esse é o nosso objetivo primeiro, tá? Então, depois, então, a gente pensa no formato da letra.
Então, assim, é quase que unânime aí que a gente tem que trabalhar, né, com a letra bastão para que a gente possa desenvolver a escrita da criança. Então, o primeiro ponto aí é a escolha do papel e a escolha da letra. Cuidado também com alguns papéis que estampadinhos, as linhas cor-de-rosa, tem uns cadernos que são bem desenhados. Cuidado, porque a criança pode prestar mais atenção na folha do que propriamente na escrita. O segundo ponto é sobre. Ah, não, aqui ainda é no primeiro ponto, aqui ainda, desculpa. É a questão de como se trabalhar. Alguns materiais, principalmente usa muito o Pinterest, né, para captar aí algumas atividades, né? A internet tem muita atividade legal, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, essa imagem, né, que eu coloquei um X aí para sinalizar para a gente ter cuidado, ela tem um fundo estampado, né, que parece tem hora que parece umas coroas, tem hora que parece uns bolinhos, né? E junto, no mesma cartela, tem duas definições, de frio e de quente. Então, fica muita informação para a criança atendida na educação especial, né? Para o aluno com deficiência. É muito colorido, muita informação, e ele pode perder o foco do aprendizado. Então, é bom que a gente organize dessa forma que está aqui do outro lado. As cartelas individuais, que você possa fazer aí a comparação depois. Você ensina o que é leve, você ensina o que é pesado, e depois, então, você vai fazer a comparação do leve com o pesado. Então, é legal que os desenhos sejam bem estruturados, né? Bem indicativos do que seja, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui a gente tem as duas possibilidades aqui: os desenhos estruturados, né? Coloridos e tal, e também a parte de baixo, que são as fotos reais dos animais. Eu gosto de trabalhar mais assim. Primeiro, porque a organização do material ele serve para um público muito maior, né? Desde a criança até jovens e adultos. Mas isso não impede que a gente trabalhe também com desenho, mas desde que seja estruturado. E o fundo sempre branco. A margem pode ser até colorida, a margem, você pode botar uma margem que é amarelinha, rosinha, não tem problema. Mas que o fundo seja sempre branco, o que a gente chama de fundo livre, tá bom? Para que a criança não perca o foco no que a gente está querendo trabalhar. O segundo tópico é a organização dos exercícios. Como que a gente organiza os exercícios na folha? Esse primeiro aqui, a gente tem 3 exercícios com vários comandos. Então, lá em cima já tem assim, ó, completando, juntando e numerando. Então, aí você já confundiu aí a cabeça da criança, né? Então, o 1, ele tem complete as palavras com a letra S e depois escreva abaixo. Então, ela já está mandando a criança completar e depois escrever. Então, já são vários comandos aí. Tem várias informações diferentes. Depois tem um segundo exercício e um terceiro exercício. No terceiro exercício, que é o Numere, ele está um pouco desorganizado. É legal que a gente sempre coloque as imagens organizadas para a criança olhe que você tem. Olha, você vai enumerar essa coluna com essa coluna. Então, você tem uma organização aí do espaço da folha e também um número de exercícios por folha. O exercício do lado de cá, você vê que a folha está mais limpa e são apenas dois exercícios. E o primeiro exercício,
ele pode até auxiliar a criança a fazer o segundo exercício, tá bom? Então, a gente sempre tem que estar trabalhando de forma que a folha esteja mais limpa. Tem alguns exercícios que é um único na folha, você não coloca mais nada, você coloca apenas um, por exemplo, separe as sílabas, por exemplo. É legal que você trabalhe aí só com separe as sílabas. Você não coloque na mesma folha duas atividades. Então, aqui primeiro a criança vai envolver a letra C nas palavras escritas dentro da casinha. Então, aí ela vai envolver aí todos os 6 que tem. E embaixo tem pinte o desenho que tem a sílaba K. Então, se a gente observar, tem algumas palavras aqui em cima que tem aqui embaixo. Então, ó, tem oca, tem também cueca, tem boca e tem a casa, eu acho que não tem aqui em cima, né? Mas tem aqui no exercício. Então, você vê que um exercício, ele vai auxiliar a criança no outro exercício. Então, é legal que a gente coordene, então, essas questões. Se for mais de um exercício, que sejam apenas 2 na folha, mas mesmo assim, que um auxilie o outro, tá? A ideia seja uma ideia de continuação. Terceiro ponto aqui para a gente observar. Não, aqui também é a continuação também. Os materiais estruturados, né? Os materiais estruturados estão sendo muito utilizados na questão da alfabetização e do trabalho com uma pessoa com deficiência, com um aluno com deficiência, né? Primeiro, eles são jogos, então dá uma margem de você trabalhar dentro de um ambiente lúdico, são bem sinalizados, há uma estruturação de perguntas e respostas. Então, nesse exemplo aqui, nessa figura, a gente está trabalhando a monossílaba. Então, você já tem a figura do sol. Então, a criança só vai responder quem é o sol. E ela vai e a gente vai trabalhar com ela, sinalizar, mostrar a essa criança o que é monossílaba. Aí depois a dissílaba, a mesma coisa, então tem casa. Então a criança vai pegar as fichinhas e vai montar a palavra casa em duas casinhas diferentes, né? Em 2 quadradinhos diferentes. Então os materiais estruturados, eles dão esse suporte de perguntas estruturadas e respostas estruturadas. E isso vai facilitar muito o trabalho com o aluno com deficiência. 3. O tipo de gravura que a gente vai usar. Tipo de desenho. Pode ser desenho, mas que seja um desenho claro, bem estruturado, bem próximo da realidade, para ficar uma coisa mais lúdica, mais infantil, mas que seja bem estruturado. E as imagens, que eu gosto muito de usar, mas a gente tem que observar o seguinte: é legal que a gente use as figuras sem fundo, sem ambientes, para facilitar a compreensão do aluno. Por exemplo, eu vou colocar um separe as sílabas e vou sinalizar que ele tem que separar a sílaba de leão. Então, eu vou colocar essa primeira imagem aqui. Olha, ele pode imaginar que eu estou pedindo a ele para ele separar mato, terra, barro, um monte de coisa. Quando eu coloco no exercício apenas a gravura do leão, ele vai ter um foco no leão. Então, ele sabe que aquela imagem está solicitando que ele trabalhe a palavra leão. Então, é importante que a gente tenha aí esse trato com a imagem, ok? Que a gente tenha esse cuidado da figura fundo que a gente vai trabalhar, né? A figura de fundo, né? O fundo, melhor, o fundo da figura, tá bom? Os pontilhados, aqui o nosso quarto e último observação, nossa quarta e última observação aqui. Os pontilhados. Algumas crianças, elas têm dificuldade de formar um todo a partir de partes, né?
Então, é legal que a gente trabalhe como com a escrita, né? Dentro de margens, como esse exemplo aqui da escrita dirigida, que é a que a gente chama ou entre linhas ou figura fundo. Tem alguns exercícios que as letras vêm em cinza, né? Então a criança vai trabalhar dentro da figura fundo, figura de base, né? Ou então, assim como vazado, uma letra vazada, ou entre linhas, que eu falo, entre as coordenadas da letra I, então a criança vai trabalhar a escrita. É sempre bom você dar um estímulo, tanto visual, como um estímulo auditivo para essa criança do movimento da letra. Então, você pode falar, no caso aí, vamos dizer, do A, né, de árvore, sobe, desce, tracinho. Do R, né, sobe, uma barriguinha, uma perninha. Então, você vai mostrando à criança auditivamente o movimento que ela tem que fazer para poder preencher a letra. Ou então você pode colocar uma sinalização para os maiores, né, principalmente para jovens e adultos, para você não ficar nessa sobe, desce, perninha, barriguinha, né, o vocabulário do trato com a pessoa adulta, né? Você pode botar uma sinalização, um pontinho, onde ele saiba que ele vai começar por ali. Então, você vai dar a direção do início da escrita para ele, tá bom? Gente, esse é o nosso terceiro encontro, né? Vou lembrar vocês aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Pode deixar algum comentário, pode deixar dúvidas, e aí a gente vai interagindo com vocês, ok? Até o próximo encontro.